Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de abril de 2023. O nosso sexto feriadão, né? Só que antes, se você não está inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força pra gente continuar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, embora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, cara, impressionante, as coisas não estão dando certo no nosso bilhete, a gente acaba cravando praticamente todos os jogos, mas o jogo que a gente erra tá no nosso bilhete, né? Inacreditável, mas tudo bem. Ontem foi o Flamengo conseguiu perder pro Alcas, time lá do Equador. VP fez uma escalação toda maluca, botou o Marinho de lateral esquerda, né, de ala esquerda, botou ninguém pra jogar. Pô, enfim, entendo não, né? Vocês aí que gostam do VP aí, que vocês se entendam. Mas, pô, sacanagem. Eu acho que se montar um time ou tu e o moleque é do teu bairro, que eu sei que tu tá pensando aí, tá? Não tô falando de homem não, tá? Juntar a mulherada lá que joga também, filho. A gente mete uns 10-0 nesse Alcas aí. Mas enfim, o restante ali foi um dia muito bom, questão de gols, né? Tanto na Alemanha, na Copa do Rei lá, o Real Madrid amassando. Não tem jeito, tá? Camisa pesa. Barcelona, foi Holanda, Alemanha, o Real Madrid, a Libertadores. Mas enfim, vambora, vamos para amanhã. Seguinte, poucos jogos, né? Feriado, jogos serão cedo. E vamos começar às 11 horas da manhã, terceira divisão da Inglaterra, o nosso queridíssimo Plymouth, que vai visitar o Morecambe. O Morecambe está numa situação horrível, né? Se você olhar ali, ele não ganha 5 jogos, dos últimos 5 perdeu 4, mas na verdade ele não vence há 8 partidas. E o Plymouth, dos últimos 5 jogos, venceu 4. É o vice-líder aqui da competição. Está empatado em pontos com o Sheffield, está empatado em pontos com o líder, né? Só que ele tem 10 gols de saldo a menos do que o Sheffield. Mas vou falar para vocês, a briga aqui não é nem só por essa liderança mais não. Porque o Ipswich meteu uma sequência aqui de vitórias e embolou aqui a parte de cima. Os 2 primeiros sobem direto, do terceiro ao sexto vão lutar por mais uma vaga, né? Vão fazer tipo uma semifinal e final aqui por mais uma vaga. E o Plymouth e o Sheffield, no momento, eles estão a 2 pontos só do Ipswich. Quer dizer o quê? O Plymouth perdeu o jogo, Ipswich ganhou, esquece, Ipswich passa. Outro detalhe também, o saldo do Ipswich, se você olhar, ele é melhor do que o dos dois, tanto do Plymouth quanto do Sheffield, ele é muito melhor do que o do Plymouth. Então, o Plymouth empatando o jogo e o Ipswich vencendo amanhã, então a gente tem uma troca aqui de posições. É muito importante o Plymouth ganhar do 22º colocado, um time que não ganha 8 partidas. Eu tô fechado aqui com o Plymouth no bilhete com o empate, né? Tá com uma cotação aí de 1,70. No bilhete a gente vai com o empate anula. Agora, se quiser fazer uma entrada simples, né? Essa vitória do Plymouth me pega bastante. O Ipswich ele joga também 11 horas. Ele pega o Wycombe. O Ipswich ele ganhou as últimas 7 partidas, né? E é fogo, campeonato ponto corrido. Tu emplacar 7 vitórias, né? De 21 pontos disputados, tu ganha todos os 21, é muita coisa, né? Tu solta lá na frente. Só que qual é o problema? O Ipswich ele pega o Wycombe, que não é um time bobo, é um time que tá lutando para se classificar, ele tá a 2 pontos do 6º colocado, né? Que vai pro playoff aqui para buscar mais uma vaga. E a cotação do Ipswich está a 1,40. Se tiver 1,50 amanhã, quiser ir com empate, beleza. Acredito muito nesse momento que o Ipswich está vivendo. Mas como é um jogo mais complicado, eu não gostaria de comprar essa vitória na terceira divisão a 1,40. Essa vitória seca, tá ligado? Contra um time aqui razoável. Ficaria de fora. O Sheffield joga fora de casa, né? Apesar de pegar um time bem ruinzinho, que não ganhou nos últimos 10 jogos, o Sheffield não vem 24 jogos sem vencer. Então, como ele está nesse momento também ruim, eu vou ficar de fora. Se fosse em casa, beleza, mas fora de casa eu tô off. Meio-dia, campeonato italiano. Temos Salernitana contra a Inter de Milão. Né? A Salernitana que, embora não esteja vencendo, mas ela não tá perdendo. São 4 empates consecutivos, 5 jogos sem perder. E a Inter, dos últimos 5 jogos, perdeu 4. O que acontece? A Inter ela vive um momento muito conturbado, né? Ali o Lukaku não faz gol, faz de pênalti só, o Lautaro não tá fazendo gol, o Dzeko, tem um ataque ali que são grandes jogadores, mas que estão num péssimo momento todos eles. E aí a Inter tem sofrido bastante com isso. Só que do outro lado eu tenho a Salernitana que também não é grande coisa, né? A Salernitana é 15ª, não tá lutando contra o rebaixamento porque o Verona tá muito longe, tá 9 pontos, mas pode ser ameaçada. E a Inter
ela está tentando lutar por vaga na Champions. Inclusive, olha só, as 3 equipes que vão jogar amanhã pela Itália, as 3 têm jogo na Champions no meio da semana. Então toma cuidado. Pode ser que a Inter poupe os jogadores. Eu acredito que não vai poupar todo mundo, porque ela tem essa disputa interessante aqui. Por exemplo, a Inter não ganha, a Roma vence e a Atalanta vence, a Inter simplesmente cai para a 6ª posição. E a Juventus vencendo, ela fica apenas a 3 pontos da Juventus. Juventus que perdeu 15 pontos, né? Senão seria a segunda colocada aqui com muita tranquilidade, mas Juventus está tentando correr atrás aqui também de alguma vaga em competição europeia. Dito isso, acredito que a Inter vai poupar? Sim, porque a Inter vem de um jogo no final de semana, jogou agora contra a Juventus pela Copa da Itália, vai jogar amanhã e depois vai jogar a Champions. É uma rotina muito grande de jogos, eu acredito que a Inter vai acabar poupando alguns jogadores. Do outro lado eu tenho a Salernitana, que está descansada, está jogando em casa, um time que empata bastante, muita atividade nesse jogo, tá? O que eu buscaria? Eu buscaria o menos 3,5 gols, não tenho cotação ainda, mas para mim é a melhor das opções. A Inter tem sido um time de poucos gols, Salernitana também é, ó, menos 3,5 gols, 9 dos últimos 10. Gols eu não tenho buscado na Inter, não tem valido a pena, tá? Eu prefiro buscar poucos gols, ou uma Inter com empate anula. Apesar, né, da Inter não estar no momento bom, acredito que ela não perde. Só que, pô, na moral, hoje em dia tu apostar na Inter é complicado, tá? Aqui eu apostaria só, fosse botar meu dinheiro, eu botaria em poucos gols. 2 horas da tarde eu tenho o Lecce contra a Napoli. O Napoli que pega o Milan, né, e vem de uma sapecada, tomou 4 do Milan. Foi 4-0 o jogo do Milan? Foi 4-0 contra o Milan e joga na Champions contra o Milan no meio da semana. Então, assim, acredito que a Napoli possa poupar alguns jogadores. O Osimhen, deixa eu ver se ele ainda tá machucado, deixa eu ver se aparece aqui. Napoli. O Osimhen tá machucado, não tá aparecendo aqui para vocês, que é o grande ataque, né, o grande atacante da Napoli, junto com o Kvaratskhelia, mas é o marcador de gols, é o Osimhen. Napoli pode sentir muito essa ausência. Só que assim, tropa, a Napoli, ela pega um time que está num momento horroroso. São 5 derrotas consecutivas, fui ver se era mais, mas são 5 derrotas consecutivas do Lecce. É o jogo ideal para a Napoli vencer e chegar com moral para jogar contra o Milan. Por quê? Tu vem de uma sapecada em casa, tomou 4-0 do seu rival, que vai ser o rival na Champions. Tu vai pegar um time que vem de 5 derrotas seguidas e tu não ganhar, e tu já tá sem seu centroavante, irmão, pesa. Tu chega lá com a moral baixa. Então é o jogo ideal para a Napoli ganhar e chegar cheio de moral para jogar contra o Milan, esquecer essa última goleada que eles sofreram no final de semana passado. Beleza? Dito isso, cotação da Napoli está 1,70. Eu gosto dessa vitória seca da Napoli, tá? Gosto muito dessa vitória seca. A única coisa que me quebra é saber se o Kvaratskhelia vai jogar, se não vai. Mas eu acredito que a Napoli não vai poupar tanto jogador assim. Não jogou pela Copa e precisa, como eu falei, dessa vitória. Pelo menos ao meu ver, a Napoli precisa dessa vitória para chegar com moral lá no jogo da Champions, tá? Dito isso, eu gosto da Napoli para vencer. No bilhete, com empatezinho, Napoli empate anula, para mim é show de bola. No máximo vai empatar com o Lecce, que não ganha de ninguém, tá? E é isso. Mercado de gols, daria para buscar 2 gols, só que mais pela Napoli do que pelo Lecce, né? O Lecce teve menos de 3,5 gols nos últimos 10, ambas marcam não nas últimas 5, então eu ficaria de fora do mercado de gols, tá? Pré-live eu só entraria aqui a favor da nossa queridíssima Napoli. Portugal tem um jogão clássico aqui, Benfica contra Porto, jogaço, são os 2 líderes da competição. O Porto, se ele quiser ainda sonhar com esse título, ele tem que ganhar do Benfica, né? Acabaria indo para 64 pontos, deixaria a diferença em 7, ainda é muito grande, né? Mas estaria fazendo a parte dele. O Benfica joga pela Champions, tem um confronto, o Benfica pega a Inter de Milão, né? Então os 4 ali que vão jogar na terça-feira já estão fazendo suas partidas amanhã, então tem que ver como o Benfica vai jogar. Esse é o que me assusta. Por quê, tropa? O Benfica, ele está a 10 pontos aqui de distância do Porto. Por mais que o Porto possa encostar, o Benfica ele tem essa gordura para queimar. Ele pode poupar jogadores, ele pode se dar esse luxo de poupar jogadores e focar na Champions. Então, assim, por mais que seja um clássico, que eu acredito que o Benfica não queira perder, eu não sei se o Benfica vai dar tudo de melhor ou se ele vai ficar com a cabeça na Champions e a chance do Benfica ir para a semifinal. E jogando contra a Inter, no momento que a Inter está vivendo, o Benfica tem muita chance de ir para a semifinal. Tá bom? Então aqui o que eu gosto desse jogo? 2 gols, tá? O Benfica tá jogando em casa, sua torcida vai em peso, não tem jeito, ele vai jogar, independente se ele for com um time misto, ele vai para cima do Porto. E eu tenho o Porto que só tem essa competição aqui de relevante para ele, e é o momento de ele tentar tirar pontos do Benfica, ele também vai se expor. Eu gosto desse mais de 1,5 gols. Ambas marcam para mim, também é muito legal, infelizmente eu não tô com cotação aqui,
para falar com vocês, mas no bilhetinho eu gosto muito desse e-mail, tá? Gosto muito mesmo. 3 horas da tarde, segunda divisão da Holanda, eu tenho o jogo do De Graafschap contra o Heracles, duas equipes que a gente gosta bastante de entrar em gols, porque De Graafschap mais de gol e meio em 8 dos últimos 10, o Heracles mais de gol e meio em todos os últimos 10, e aqui é jogo para mais de gol e meio, tá? Apenas, não tem muito o que inventar aqui. Essa aqui, para mim, é a melhor das entradas. Pode dar uma olhada aqui nesses jogos. A Holandinha 2 é sempre boa para gols, embora essa temporada não esteja tão boa assim como a temporada passada. Mas se você der uma olhada aqui e puxar o histórico de gols, vai encontrar oportunidade. Eu separei esses dois porque são equipes que eu costumo falar e não gosto de ficar falando toda hora a mesma coisa, né, da mesma liga. Então eu separo 2 jogos e eu gostei muito desse aqui e tô com eles. E para a gente fechar o nosso dia, voltando para a Itália, vamos para o Milan, né? Que o último jogo, o último time que joga na Champions, que a gente não falou. O Milan enfrenta a Empoli. Para mim, o Milan vence, tá? O Milan que vem de uma goleada contra a Napoli, chega muito cheio de moral e é importante ele continuar com essa moral dele, né? O Milan que tá embalado dessa goleada que eu já tanto falei para vocês sobre a Napoli, para ele chegar, 100%, é importante ele manter mais uma vitória que ele vai chegar muito grande lá. Também está lutando aqui por essa vaga na Champions, caso dê alguma coisa errada, ele não consiga ser campeão da Champions, ele também está disputando essa vaga, também pode acabar na 6ª posição, dependendo dos resultados, tem que ganhar do Empoli, que é um time que não disputa mais nada, não vai lutar nada aqui em cima, também não vai brigar aqui embaixo, são 12 pontos de diferença, jogando em casa contra uma equipe ali que não está muito afim, é jogo para o Milan vencer. Tá? Se a gente tiver uma cotação acima ali de 1,50, 1,60, dá para se resguardar com empate, até porque o Milan faz umas partidas meio estranhas, né? Mas pega um time bem mais fraco. Time que tomou 2 ou mais gols em 6 jogos, é jogo pro Milan ganhar, tá? Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos, que seja uma sexta boa pra gente, né? Uma sexta abençoada. É um feriado ali mais religioso, então você tem sua religião, quiser tirar o dia de folga, quiser descansar, não tem problema nenhum, tá? Pode aproveitar também o final de semana, aproveita a sua família, né? Apesar de que final de semana tem finais estaduais. Mas é isso, tá? Se quiser fazer entrada, espero ter ajudado de alguma forma. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, vamos lá, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, Napoli, empate anula contra o Lecce. Mais de gol e meio entre De Graafschap e Heracles. E pra fechar, um empate anula do nosso Plymouth contra o Morecambe. Essa nossa tripla tem um total de 1,84 de odds, sempre bom pra dobrar o nosso investimento próximo disso. E vamos tirar essa zica, hein? Vamos tirar essa zica, pra cima.